Salve, salve, salve meus jovens do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, professor de Filosofia e Ensino Religioso, para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de meditação e troca de experiência e conhecimento. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Meus jovens, hoje nós vamos trabalhar o nosso último capítulo da nossa primeira unidade de ensino religioso. Vamos trabalhar o nosso capítulo 1.5, frutos maduros à luz do sol. Então, na realidade, nós vamos fechar a nossa reflexão, fechar o nosso estudo nessa relação íntima da associação, da metáfora da árvore com o sentido da nossa vida, da nossa existência. Então, falamos já aí sobre algumas aulas sobre essa simbologia, Começamos lá do simbologia da água, viemos pela árvore, viemos tratando sobre a simbologia da raiz, tratamos sobre a simbologia dos frutos, do cultivo, tá? E hoje vamos falar dos frutos que amadurecem. Então hoje nós vamos falar sobre a maturidade religiosa, a maturidade existencial, a maturidade humana. Uma das partes muito interessantes da nossa vida, não é? Uma árvore não dá fruta nova demais, tá? Uma árvore dá fruto quando ela está madura, quando ela cresce. E é isso também que vocês estão preparando para dar bons frutos quando estiverem maduros. Mas essa maturidade vocês, cada ano que se passa, cada ano que supera, de estudo e de existência de vida, é um ano que vocês estão amadurecendo. Então, as minhas criancinhas que eram do 6º ano, que estão no 9º ano agora, já são jovens, não é? E por ser jovem tem maiores responsabilidades, tá? Já fazem algumas escolhas por si só e já assume a responsabilidade dessas escolhas. Já tem uma grande porcentagem de consciência do que quer e do que faz e do que é nesta vida. Não é isso? Então, meus jovens, nós vamos trabalhar aí hoje o objetivo é identificar as capacidades pessoais e vê-la como potencialidade, iluminada pelo transcendente. Optar entre um interesse pessoal e uma ação solidária. Conhecer o mito da tradição africana Yorubá. Ok, meus jovens. Na aula passada, nas nossas aulas, nós envolvemos as tradições religiosas mais islâmica, não é? Da última aula nossa, se eu não me engano, nós trabalhamos lá o budismo e agora nós vamos trabalhar das tradições, tá, religiosas, um dos elementos da tradição religiosa africana, de modo especial, da africana Yorubá. Então, é importante nós irmos conhecendo alguns elementos da tradição religiosa global, para que assim também nós iremos aprendendo a conviver com a diversidade, aprender a desenvolver o espírito do respeito e da tolerância. Tudo bem? Então, na tela, meus jovens, vamos fazer a leitura do nosso primeiro texto, para que de costume a gente venha fazer as considerações e falar a respeito, do que nós devemos tentar trazer para a nossa vida, para a nossa prática existencial. Na tela. Você sabia que o sol contribui para a doçura das frutas? A vida das pessoas é como uma árvore. As raízes fundam-se no solo da família. O tronco e as folhas você cultiva, porque representam as suas capacidades e qualidades. Mas os frutos dependem do sol para amadurecer e se tornarem nutritivos. O mito de Obi. O candomblé utiliza em alguns de seus rituais o fruto sagrado de Obi, cuja árvore trazida da África é conhecida no Brasil como nozes de cola, coleira ou oboró. Diz o mito iorubá que Olodumaré, o Criador, descobriu certa discórdia entre as divindades. Convocou então 4 delas, a paz, a prosperidade
a concórdia, e Aié, que representava a vida, e pediu-lhe conselhos sobre a situação. Elas deliberaram longamente e compreenderam o motivo das dificuldades. O motivo era que os jovens já não respeitavam os anciãos. As 4 divindades decidiram orar pelo retorno do equilíbrio no céu, e ao ouvir as vozes, Olodumaré ergueu as mãos, apanhou as preces no ar e as plantou no jardim de sua casa na eternidade. No dia seguinte, uma árvore havia crescido no local onde o Criador a plantou. Plantou as orações. No mesmo dia, ela floriu e deu frutos. Quando o sol ficou a pino, o iluminou toda a árvore e os frutos amadureceram, caíram no solo e se abriram. Dentro deles havia uma espécie de nozes avermelhada. Aié a recolheu e levou a Olodumaré, que a encorajou a prepará-las para serem consumidas. Mas nenhuma das receitas experimentadas ficou boa. Quando ninguém mais sabia o que fazer, chegou Elenine, a divindade dos obstáculos, e decidiu correr um risco e provar as nozes cruas. Achou-as saborosas e revelou que o fruto da árvore das preces plantadas pelo Criador podia ser ingerida ao natural sem nenhum perigo. Olodumaré então decretou que as nozes se chamariam Obi, frutos do jardim de Deus. Aié trouxe o Obi para a terra, mas a árvore só nasce onde existe temor, existe oração, concórdia e respeito pelos mais velhos. Meus jovens, oração, respeito, tá? Concórdia pelos mais velhos é coisa que hoje está difícil, não é? Então o texto, a tradição aí africana sobre essa árvore, não é? Ela no final se dá-se a mensagem central, tá? Hoje os jovens não querem mais respeitar os mais velhos, os jovens hoje não querem, os filhos de modo geral, né? Não querem respeitar mais os pais, os avós. Muitos filhos nem tomam benção para o avô, para a avó, para os pais, para os tios. Já houve uma geração onde o jovem, o adolescente, tomava benção para todas as pessoas que ele não conhecia, não era que eram mais velhas. Então, mesmo que você não venha a tomar benção como um símbolo, né, de respeito, porque não é o ser humano que abençoa. Quando você toma benção por uma pessoa, o que é que a gente diz? Deus te abençoe. Ou seja, não sou eu que te abençoo, mas é Deus. Então, utilizamos a linguagem, utilizamos, não é, o verbo para que Deus haja sobre você. Então, você pede a benção não para a pessoa, mas para Deus. E por isso que a pessoa diz, Deus te abençoe. Tá? Mas, meus filhos, o respeito, tá, com os mais velhos é uma das virtudes, é uma das dimensões de bons frutos que nós devemos cultivar. Respeito ao professor, respeito, não é, à coordenação, à direção, respeito ao papai, à mamãe, tá? Até o irmão mais velho. Isso para quê? Para que também nessa relação de respeito o próprio mais velho venha respeitar você, independente da idade. Então, temos que cultivar sim o respeito com todas as idades. Mas nós também temos que cultivar na nossa vida, de modo individual, muito íntimo, a existência da oração. Nós temos que desenvolver também a existência da concórdia. Porque senão, meu amigo,
Nós alimentamos muito o intelecto, muito a mente e acabamos tornando um saco vazio de Deus, vazio de espiritualidade. Então temos sim que orar, pedir a Deus, não é, para que a gente venha de fato ser uma árvore que cultive o respeito, cultive a tolerância, cultive a concórdia, tá? Por todas as pessoas, pelo próximo, tá? Então é importantíssimo a gente meditar sobre isso. Como é maravilhoso, como é bonito conversar com um jovem educado, respeitoso, gentil. Todo mundo admira, tá? Minhas crianças, meus jovens, a oração, a concórdia, o respeito, o amor, tá? A gentileza não tem prazo de validade. Isso não vence. Isso não fica no passado. Isso é atual, isso é presente, tá? Em todos os tempos e o momento, isso é bem aceito. Então nós temos que cultivar isso. Seja uma dama, seja um cavaleiro educado e gentil com todos. E seja, de modo especial, um bom ser humano que tem uma boa relação com seu Criador. Tenho certeza que você vai ser mais feliz, que você, não é, vai se relacionar melhor consigo mesmo e com o mundo. Na tela, o nosso segundo texto de hoje. Amadurecer direito de todos. Como as frutas precisam do sol, também as pessoas amadurecem sob os raios de uma luz maior e de um amplo significado para a vida. A maturidade religiosa vem da experiência do transcendente, conforme é proposta pela tradição religiosa. No hinduísmo, a maturidade é a libertação dos desejos e das tendências egoístas que afastam a pessoa da vida e a tornam dispersas e infelizes. No budismo, a maturidade é a conquista de um estado de paz e concentração capaz de ver a si mesmo e aos semelhantes à luz da verdade. No jainismo, a maturidade é a prática da não violência e o respeito a todo ser vivo. No islamismo, a maturidade é a docilidade ao querer de Deus e a solidariedade com os necessitados. No judaísmo, a maturidade é a veneração da lei que ensina o amor a Deus e aos irmãos. No cristianismo, é a prática do amor e da justiça conforme os ensinamentos de Jesus Cristo. Na tradição africana Lorubá, a maturidade é a veneração aos orixás, à natureza e a todos os seres vivos. Na tradição Batu, é a geração e o cuidado dos filhos e a comunicação com o Criador, com os antepassados e com o grupo familiar. Já nas aldeias indígenas, a maturidade é o elo com os antepassados, a reverência à natureza, que é sinal do Criador, e cuidado das crianças e a guarda das tradições sagradas. Entre os ciganos, a maturidade é a veneração pelas tradições dos antepassados, a liberdade de caminhar à procura de melhores condições de vida, a partilha dos bens e dos alimentos. Cada uma das tradições religiosas compreende a revelação do transcendente sobre aspectos diferentes que se completa entre si, mas todas elas supõem que a pessoa madura cultiva valores como convivência, respeito, cuidado, solidariedade e amor. Seja capaz de servir a quem precisa, sem esperar retribuição, e de cultivar a paz, a justiça e a solidariedade. Meus jovens lindos e amados, meus filhos, o que é a maturidade religiosa, tá? Existe a maturidade física que vocês estão desenvolvendo, a maturidade intelectual, a maturidade, não é, moral, a maturidade ética, e nós estamos tratando hoje no nosso ensino religioso, nesse último texto,
a maturidade religiosa. A maturidade religiosa, meus jovens, é a identidade da sua crença. Tá? É como você é e como você se apresenta para Deus, para a comunidade, para o outro e para a vida social. Então, se você é um evangélico, tenha orgulho de ser evangélico e não se envergonhe da sua fé. Essa é a sua maturidade. Se você é um católico, não se envergonhe de ser católico. Você tem direito de manifestar a sua fé. Se você é outra tradição religiosa, por exemplo, da cultura do candomblé, não tenha por que ter vergonha. Você tem o mesmo direito com qualquer outra religião. Então, no texto fica bem claro, tá? Os diversos povos têm inúmeras maneiras de cultuar Deus e manifestar a sua tradição cultural de fé. Mas, se é uma pessoa madura religiosamente, se é uma pessoa que atingiu esse estado de maturidade, de dar frutos maduros à luz do sol divino, essa pessoa, não é? É uma pessoa com certeza que cultiva valores como convivência, respeito, cuidado, solidariedade, amor. Seja, não é, capaz de servir a quem precisa sem esperar retribuição e de cultivar a paz, a justiça e a solidariedade, independente de quem precisa. Se você é um religioso maduro, você faz essas atitudes. Se você não é, você não aceita nem a religião do outro. Imagina desenvolver essas dimensões, não é, humanas, extraordinárias, magníficas, que nos torna ainda muito mais ainda diferenciado no mundo. Então, meus filhos, vamos amadurecer, tá? Em todos os aspectos. A educação é um dos meios que nos proporciona desenvolver de uma forma integral. Por isso nós trabalhamos, não é, as diversas disciplinas do currículo para que a gente possa contribuir um pouco nessas dimensões. Mas você em casa, você na sua comunidade, você no seu trabalho, você nos seus afazeres, na sua vida e na sua existência, pode cultivar a si mesmo a dar bons frutos. E dando bons frutos, com certeza, esse seu exemplo, esse seu modelo também vai fazer com que as outras pessoas te sigam, te respeitem e também copiem o seu modelo de vida. Você pode, Deus está com você, você tem essa dimensão e foi para vencer e conquistar o mundo que Deus te colocou no mundo. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!